Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Banca CESP 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Banca CESP e IFF 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3A. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, CEDU, cargo professor 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, Câmara dos Deputados, cargo analista 2012. No trecho, monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. Item errado.
Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Banca CESP, TJ, Cargo Analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Banca CESP MME 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, Cargo Diplomata 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini-saia, contra-regra, antirreflexo. Banca CESP, FUB, Cargo Administrativo 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Access Point ou Hotspot é a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub. Item errado. O Access Point é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal. Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza a internet sem fio. Não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth, mas a uma rede wireless. Não é operada por meio de uma hub, é operador por meio do próprio dispositivo Access Point. Banca CESP, Telebrás 2013. A arquitetura de rede Ethernet, definida pelo padrão IEEE 802.3, é geralmente montada em barramento ou em estrela com cabos de par trançado e switches.
Item correto. A arquitetura de rede Ethernet é realmente definida pelo padrão 802.3, geralmente montada com a topologia em barramento ou topologia em estrela, e geralmente se utiliza cabos de par trançado, como enlace físico, e switches, como dispositivos para segmento de redes. Banca CESP, Polícia Federal 2018. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação: existem alguns tipos de switches. O switch Level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Banca CESP TRE 2009. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. Item errado. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente. Ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP, Ministério da Saúde, 2010. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, mas servidores não são usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto: o inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado: o titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido,
caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações? Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência histórica que tem por finalidade a evidenciação das operações de uma entidade com o objetivo principal de possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. Item errado. A contabilidade não é uma ciência histórica. E mais, seu objetivo principal não é possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. O valor econômico de um ativo é definido como sendo seu custo histórico de aquisição. Item errado. A assertiva refere-se à técnica da escrituração e não à definição da contabilidade. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Item correto. É uma definição válida. É fato que, entre os objetivos da contabilidade, está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisão sobre entidades econômicas, o campo de aplicação da contabilidade. Banca CESP, TRE 2015, adaptada. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, sua aplicação é imediata e incondicionada. Questão correta. O princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e, por isso, é norma de eficácia plena. O caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Banca CESP, TRE 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Alternativa A, plena. Alternativa B, plena com efeito limitado. Alternativa C, limitada de princípio programático. Alternativa D, imitada.
Alternativa E, contida. A resposta correta é a letra C. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais. É o caso do direito constitucional à educação. Banca CESP, MEC 2015. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Questão errada. Há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Por exemplo, artigo 6º da Constituição, norma programática que enumera direitos sociais. Banca CESP, advogado Telebrás, 2015. As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta e reduzida porque dependem de norma ulterior para que possam incidir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria. Questão errada. As normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica das normas de eficácia limitada, que só produzem todos os seus efeitos após regulamentação. Banca CESP, TRE 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social, que dê concretude a tal direito. Questão errada. O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeitos após a edição de norma infraconstitucional integrativa. Questão errada. As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem sofrer restrições em seus efeitos. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.